Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate desta semana, você vai assistir a uma entrevista com o administrador Samuel Barros. Logo depois, veja como foi a palestra A Importância da Oratória para o Sucesso Profissional com o administrador Sandro Reis. Confira! Sejam bem-vindos a mais um CRA-RJ Entrevista. O nosso convidado de hoje é o administrador Samuel Barros. Ele é especialista em finanças e mestre em administração. Tudo bom, Samuel? Tudo bem, Carla. O tema da nossa entrevista hoje é fusões e aquisições e a participação do administrador no foco financeiro. Para começar a nossa entrevista, qual é o processo de fusão e aquisições dentro das organizações? Bom, o processo de fusões e aquisições é um processo bastante abrangente. Inclui desde o momento em que você entende que a empresa quer ou não ser vendida, ou que ela quer ou não comprar um outro agente de mercado, até efetivamente a conclusão e o anúncio dessa operação. Quando você fala desse processo, você caminha por uma composição de estratégias, uma composição de precificação daquele ativo e conclui tudo isso daí na operação de diligence e no fechamento das operações, onde você encontra as potencialidades financeiras e operacionais entre os dois agentes, para que os interesses das partes sejam conclusivos. Assim, você finaliza o processo de fusões e aquisições, normalmente com êxito, tendo as duas partes satisfeitas, onde uma parte compra uma empresa ou se funde a uma outra empresa ou simplesmente cria-se uma terceira empresa através de uma joint venture. E como é composto ou o que compõe o mercado de fusões e aquisições? Esse mercado é bastante grande. Quando a gente fala do mercado de fusões e aquisições, a gente está falando de estruturas que incluem desde composições governamentais até operações entre pessoas físicas. O mercado de fusões e aquisições, olhando por um foco mais governamental, leva em consideração que qualquer venda de empresa pública, ela é uma fusão, ela é uma incorporação, ela é uma aquisição, seja por quem compre, seja por quem vende. Se você fala exclusivamente no âmbito empresarial, a criação de novas empresas entre duas empresas participantes ou a compra de uma empresa ou a venda de uma empresa faz parte desse mercado. E quando você fala de pessoas físicas ou agentes bancários, agentes comerciais, agentes de investimento, a compra de participações ou a venda de participações ou a criação de novas empresas, novos negócios baseados nisso, são operações de fusões e aquisições. Então, é um tanto que desafiante você restringir o mercado de fusões e aquisições. Ele é bastante amplo. E quando eu falo bastante amplo, toda e qualquer operação de compra e venda de ativos, ele pode se enquadrar de alguma forma em fusões e aquisições. E onde o administrador melhor se adapta a esse sistema de fusões e aquisições do mercado? O administrador ele é treinado durante todo o seu processo de formação em pensar em estratégias. Pensar em estratégias em sistema de gestão. Consequentemente, ele é capaz de capturar valor dentro das operações. Quando eu falo de estratégias, eu incluo desde estratégias comerciais simples até estratégias financeiras operacionais. Lamentavelmente, nós percebemos hoje que o administrador ele foca muito pouco nisso. Ele tem uma visão muito mais restrita ao mundo corporativo fechado dentro de uma empresa do que enxergar o mercado e ir atrás de oportunidades de compra, de fusões ou de venda do seu próprio ativo, por que não? Então, onde é que ele se enquadraria? Muito mais numa visão estratégica para trabalhar esse mercado e enxergar uma forma de maximizar valor para os seus acionistas e até para os seus stakeholders através de um processo de maximização de ativos. E quais são as perspectivas do mercado de fusões e aquisições para 2016? Bom, 2016 ele vai ser um ano bastante animado. Ele tem tudo para ser um ano bastante animado, seja por perspectivas econômicas, visto que estamos numa crise nesse momento e essa crise não parece que vai terminar tão cedo. Então, isso provoca uma depreciação do real. Consequentemente, o nosso ativo brasileiro ele está subvalorizado ou mais barato em dólar.
Isso faz com que o mercado estrangeiro tenha um interesse bastante significativo no nosso mercado. Estamos baratos para eles. Então a gente deve ter um conjunto de operações ano que vem bastante significativas. A gente já tem alguns anúncios importantes, por exemplo, a Petrobras está se desvaziando de ativos, alguma coisa na ordem de 15 bilhões de reais. Esses ativos eles devem ter suas operações consolidadas ano que vem. E fora que já existem expectativas de desinvestimentos de empresas brasileiras, quando eu falo empresas brasileiras, do governo propriamente dito, na ordem de 186 bilhões de reais. Então a gente está falando aí de um volume financeiro que para o ano que vem já se compõe como traçados, já com expectativas da metade do que já teve esse ano de operações. Leve em consideração que para 2017 a gente deve também ter um comportamento muito similar e em 2018 a gente deve ter uma recuperação da nossa curva econômica e aí provocando maior volume de IPOs ou de fusões propriamente ditas. Samuel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado ao Conselho pelo convite. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe as galerias de vídeos da TV CRA-RJ ou da rádio CRA-RJ. Para mais informações, acesse o site do Conselho. Você sabe como o ato de falar bem pode contribuir com a sua carreira? É sobre isso que o administrador Sandro Reis fala em sua palestra A Importância da Oratória para o Sucesso Profissional, ministrada na sede do CRA-RJ. Veja agora trechos da apresentação do tema. Quem considera que falar bem é importante? Todo mundo, né? Ou seja, é uma competência hoje fundamental, né? Principalmente o português, você tocou num aspecto importante, né? Porque tem gente que não fala nem bem o português, quer falar inglês, quer falar mandarim e vice-versa, né? O objetivo da palestra é nós discutirmos exatamente o título da mesma, né? Que é a importância da oratória. O que é oratória? Tua capacidade de eloquência, falar com desenvoltura, falar com propriedade, falar de modo persuasivo, onde você possa transmitir, né, com bastante segurança as suas ideias e, sobretudo, vendê-las, né? Torná-las atraentes, né, aos olhos de quem vai comprar, aos olhos de quem vai ouvir a tua ideia, o teu projeto, enfim, tudo que você tem para apresentar e que pode ser significativo para o teu interlocutor. Quem vocês comprariam? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Eu gostaria de apresentar a vocês esse projeto. É um projeto muito interessante, vai passar bastante credibilidade, vai resolver o problema para a organização. Enfim, vai dar um saving fantástico. Aí vem outro e fala assim, boa noite a todos, eu tenho aqui uma solução sem igual para apresentar para vocês, algo que foi muito bem estruturado, algo que foi pensado a longo tempo, e eu tenho certeza que ele vai dar o resultado, basta que os senhores confiem naquilo que eu estou falando e aprovem a minha proposta. Quem vocês comprariam? Mas o primeiro tem a melhor proposta, de fato. O projeto dele foi muito mais estruturado, mais analisado meticulosamente, mas reparem que vocês votaram no segundo personagem, né? Que não tinha algo tão bom para mostrar em termos de concretude. Porém, faltou nele o quê? A capacidade oratória. Foi o que eu falei com vocês no início, né? Se não souber se vender adequadamente, você mata um projeto, não tem jeito. E eu sempre tive um linguajar assim, muito padrão, né? É isso. Só que o meu linguajar padrão não se aplica para determinados públicos. E a qualidade da comunicação está onde? Em quem emite a comunicação. Né? O receptor ele precisa entender perfeitamente aquilo que você está externando, aquilo que você está proferindo, para que ele possa capturar, analisar a informação e te receber a contento, e retornar para você a contento. Aí se forma, na verdade, o processo de
de simbiose da comunicação. Eu falo, o outro interpreta, internaliza, analisa o que eu falei e me devolve, e com isso a gente consegue estabelecer um diálogo fluido. Você imagina você falar para um público um pouco mais intelectualizado, teu vocabulário tem que ser um pouco mais refinado. Agora, se você vai falar para um público com linguajar um tanto quanto rasteiro, com baixo nível de intelectualidade, não que o público não seja merecedor do teu melhor, só que cabe ao orador ter essa sensibilidade para fazer com que a comunicação que ele quer transmitir, na verdade, o que ele quer que aconteça de fato na prática, ela tenha a sua materialidade, ela tenha a sua consistência, né? Então você precisa ter essa habilidade de, não, com esse público aqui eu vou usar esse linguajar. Não estou dizendo que você vai rastejar o teu linguajar, não é isso. Não estou dizendo que você vai ficar falando gíria, não é isso. Mas o teu linguajar vai ser um pouco mais coloquial. O conteúdo, né, tem que ter substância, né, para falar, e para ter substância você tem que se cercar de informações, e informações transformadas em conhecimento, sempre se esmerando. Eu costumo dizer o seguinte: o conhecimento que você tem hoje ele é a obsolescência de amanhã. Então você precisa estar sempre em processo contínuo de aprendizagem para poder qualificar e fortalecer cada vez mais o teu arcabouço de conhecimento. E a questão da voz, né? Você vai utilizar uma vez eu estava aqui dando uma palestra, eu comecei a falar alto demais, né? Aí meu rapaz, fala um pouco mais baixo. Na hora eu falei assim, comecei a palestra que já está me criticando, mas ele tinha razão. Ou seja, você estabelece, às vezes, instintivamente um tom de voz que pode estar soando exagerado. Para você é suficiente, mas é exagerado para o público. Então, se você quer alcançar o público lá atrás, você vai usar um determinado tom, uma determinada inflexão de voz. Se você quer dar uma ênfase numa determinada mensagem, como eu falei aqui há pouco, a questão do benefício versus investimento. O benefício eu enfatizo, né? Ou seja, fala com um pouco mais de pressão, de entonação. Já o investimento eu falo de uma maneira mais suave, ou seja, mas não desqualificando a mensagem que eu quero transmitir. E o principal, gente, é o conteúdo, não tem jeito, né? O restante é a forma, tudo se coaduna, né? O bom conteúdo, mas o teu olhar penetrante, um olhar cativante, um olhar simpático, um olhar que gere mais adeptos e a aprovação do que reprovações, um olhar que gere maior receptividade das pessoas, nesse sentido vai colaborar para você. E o conteúdo, sem sombra de dúvida, que é a mola que vai realmente impulsionar uma boa apresentação. E marketing pessoal, o que vocês acham de marketing pessoal? Desculpe até o termo coloquial, mas marketing pessoal não é fanfarronice. Marketing pessoal ele precisa sempre estar lastreado de resultados concretos, né? Porque o seguinte, é muito simples. É assim, qual é o seu nome? Grace, se eu faço um excelente trabalho, eu tenho que notabilizar isso, não tem jeito. Eu tenho que dar visibilidade. Isso é que eu estou querendo aparecer? Não, eu estou fazendo o meu trabalho aparecer. Isso é salutar, né? Isso é saudável, isso é interessante, né? Todo bom trabalho, todo trabalho bem estruturado que produziu um resultado, ele está acompanhado de um planejamento, de uma estratégia de comunicação. Tem que acontecer. Se você não tem uma comunicação para o teu trabalho, teu esforço foi a esmo, né? E você não é um profissional que trabalha a esmo. Você tem que realmente valorizar o teu passe, valorizar o teu trabalho. Olha quanto tempo você investiu na estruturação de um trabalho, no reconhecimento de uma oportunidade, no fato de você conseguir envidar esforços e ações para transformar aquela oportunidade num resultado que tenha concretude. Isso não tem que ser notabilizado? Isso não tem que ser levado em consideração para as pessoas que decidem na organização, fazer uma comunicação institucional? Isso é extremamente salutar. Isso é marketing pessoal. Agora, a deturpação do marketing pessoal é você ficar querendo, de uma maneira artificial, aparecer a todo tempo. Não, isso não é marketing pessoal. Isso é tudo menos marketing pessoal. O Administração em Debate desta semana termina aqui. Na próxima semana, um outro programa para você. Até lá!